FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quinta-feira, dia 1º de novembro de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Confira agora os destaques do Mundo em sua casa de hoje. Chuva causa transtornos em Goiânia. Justiça sequestra bens de Cachoeira avaliado em 91 milhões de reais. Oposição não consegue assinaturas para prorrogar a CPI do Cachoeira. Tempestade leva causa ao trânsito de Nova York com falta de transporte público. Ingressos para Atlético e Corinthians custam entre R$80 e R$100. Estes e outros assuntos a partir de agora aqui no Mundo em sua casa. Agora são 7h01. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 33 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 95% e 50%. Neste momento, os termômetros marcam 23 graus em Goiânia. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo. Quadrilha nas estradas. Polícia rodoviária tem 80 denunciados no Rio. Folha de São Paulo. Polícia acha túnel usado para levar droga à Universidade de São Paulo. O Estado de São Paulo. Valério depõe ao Ministério Público Federal e cita Lula, Palocci e Celso Daniel. Correio Brasiliense. Justiça bloqueia 81 milhões de reais de Cachoeira. Valor econômico. Estados sentem impacto de desonerações tributárias. Estado de Minas, BR-381, no mínimo mais 3 anos de transtorno. Prometida pela presidente Dilma Rousseff para 2011, a licitação para duplicação da estrada, conhecida como a Rodovia da Morte, começou com 1 ano de atraso e fatiada. Jornal do Comércio, Pernambuco, o pior da seca está por vir. 0 hora, Rio Grande do Sul tem ao menos 33 denúncias de crimes eleitorais. Brasil Econômico, distribuidora do Banco do Brasil lançará fundo de R$1 bilhão para infraestrutura. O Popular, CPMI, suspende investigações e espera relatório. Destaque do Jornal Diário da Manhã. Direto para a universidade, Enem será realizado em todo o país neste final de semana. 7h03. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. O Conselho Estadual de Políticas Salariais e Relações Sindicais se reunirá em caráter extraordinário logo mais às 9h30 na Secretaria de Planejamento para deliberar sobre as medidas que serão tomadas diante do movimento grevista dos policiais civis. O governo goiano informa que está tomando as providências para garantir a segurança da população. E o secretário de Articulação Institucional, Daniel Goulart, fez uma avaliação de quase 2 anos deste terceiro mandato do governador Marconi Perillo. Daniel relembrou também dos embates que teve com a oposição. A fim de cumprir as promessas do plano de governo da campanha de 2010, assim que assumiu o mandato em janeiro de 2011, o governador Marconi Perillo propôs uma reforma administrativa. Então, o líder do governo na Assembleia Legislativa de Goiás, Daniel Goulart, hoje secretário de Articulação Institucional, lembra-se bem do embate que teve com a oposição para aprovação dos pilares mais importantes da reforma administrativa. Acatei as emendas dos senhores parlamentares da oposição, quase todas as emendas, e mesmo assim eles votaram contra, procurando inviabilizar o projeto de governo. Quase 2 anos do governo Marconi se passou e até hoje parte da oposição não reconhece as conquistas alcançadas através da aprovação do Fundo Estadual de Transporte, as organizações sociais, os hospitais públicos.
recuperação financeira e viabilidade da CELG, do IPASGO, da IQEGO, o salto nas exportações e na geração de emprego, investimentos em rodovias e no aeroporto de cargas de Anápolis. No índice de avaliação da educação básica, Goiás saiu da posição 16 e passou para a de número 5. Para Daniel Goulart, a oposição tenta desqualificar o desenvolvimento econômico do Estado. O governador Marconi Perillo, ele foi ousado quando, no início do seu primeiro governo, ele liderou missões comerciais pelo mundo afora, acompanhando os industriais, acompanhando os representantes do setor produtivo em missões pelo mundo todo, onde o setor produtivo goiano teve a oportunidade de mostrar os seus produtos, o governo mostrou as potencialidades do Estado e com o tempo a gente vê os frutos. A mesma oposição que nesta semana elogiou a mudança no comando da segurança pública, com a saída de João Furtado e a entrada de Joaquim Mesquita, ex-diretor-geral da Polícia Federal em Goiás. É uma outra decisão acertadíssima por parte do governador Marconi Perillo, que procura integrar as forças de segurança pública do nosso Estado para que as nossas polícias, as forças de segurança, façam o enfrentamento do crime organizado. Na posse desta semana de Leonardo Vilela e também do Joaquim Mesquita, o governador pediu para que haja dedicação máxima, exclusiva. É o momento de administrar bem o Estado, fazer o melhor governo para os goianos. Você acredita que todos os secretários já entenderam essa mensagem? Essa já foi uma determinação desde o início do governo. Ele apenas fez uma nova recomendação, né? Ele quer foco nas atribuições da secretaria. Cada secretário tem que ter uma atenção às atribuições. E agora nós temos aí o PAI, é um programa que reúne um conjunto de ações do governo, ações e programas. E aí os secretários precisam estar atentos para realmente o PAI ser um sucesso. O PAI sendo um sucesso, nós vamos estar resgatando todos os compromissos aí firmados com a sociedade. Na próxima terça-feira, no Centro de Convenções de Goiânia, o governador Marconi Perillo lançará todas as obras de rodovias novas em Goiás. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7-6. O prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, esteve com a presidente Dilma Rousseff. Durante o encontro, a presidente se comprometeu em colaborar com o projeto de ampliação do aeroporto Santa Genoveva. Os detalhes, segundo Paulo Garcia, não foram definidos, mas o prefeito deve voltar a Brasília na próxima semana para uma reunião com ministros da área. O terminal, considerado um dos piores do Brasil em pesquisas da própria Infraero, está operando no limite e não suporta a quantidade de passageiros que passa pelo aeroporto. São cerca de 2 milhões de passageiros por ano. A ausência de parlamentares em plenário prejudica os trabalhos da Assembleia Legislativa e irrita alguns deputados. Mais um dia sem se conseguir votar matérias do Executivo. A causa é a mesma, a falta de deputados em plenário. Com 15 minutos de sessão, o painel eletrônico confirmava as presenças de 24 deputados. Entretanto, apenas 6 estavam no plenário e mais 3 dirigiram os trabalhos. Com muita dificuldade, conseguiu-se colocar 14 deputados no plenário, que permitiu a convocação de reunião nas comissões vistas, quando foram aprovados 5 projetos do governo e 2 do Tribunal de Justiça. A ausência frequente de parlamentares levou o deputado Humberto Aidar, do PT, a usar a tribuna e cobrar punição aos faltosos. Muitos não aparecem, muitos só marcam presença aqui e vão para suas bases com essa desculpa que tem a atender as lideranças. O certo é que boa parte de deputados aqui tem recebido sem prestar o menor serviço ao Estado de Goiás. Nós temos aqui meses que não se vota nada. Viemos aí de um recesso, viemos aí de 3 meses de uma campanha eleitoral onde não se produziu nada nessa casa. Agora a gente teve aí 2 feriados, vem aí mais um feriado e, na verdade, essa casa não está funcionando, ela não está votando. Então, a pergunta que eu quero deixar é o seguinte: aqui está se prestando a Assembleia, sendo que nem os 41 deputados têm vindo aqui, aliás, nem 21, que é o quórum para votação. Então, é uma situação que eu defendo, é corte de ponta, enquanto não mexer no bolso do deputado, que tem que ser tratado como um trabalhador, e muitos não são, né? Ganha muito mais do que a maioria dos trabalhadores desse país e não trabalham. Olha, se você, que tem que vir aqui 3 dias por semana, você não vem e recebe, algo está errado. Eu, me perdoem a palavra, mas é quase que roubar do erário público, é o que está acontecendo aqui nessa casa. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jardel Seba, do PSDB, admitiu que a ausência de parlamentares tem ocorrido com frequência e aparentemente esse motivo justificável, mas
disse não ter como efetuar o corte de pontos. Olha, é difícil você cortar o ponto de um deputado quando ele marca presença. Nós temos que conversar, negociar para que o deputado fique presente. Estou no meu 4º mandato e está sendo um mandato mais difícil que nós estamos tendo de lidar com presença. Saímos de uma eleição, onde tudo era explicado, agosto, setembro, mas agora nós não temos mais essa dificuldade eleitoral. Não temos segundo turno, tivemos segundo turno em Goiás, então eu acredito que nós precisamos negociar mais, conversar mais, porque o deputado está marcando a presença, o regimento interno, me impede que eu coloque ele como ausente. Devido ao feriado de amanhã, a sessão ordinária das 3 da tarde de hoje foi transferida para as 9 da manhã, com possibilidades de não ocorrer por falta de quórum. Sessão de trabalho mesmo, o que tudo indica, só na tarde da próxima terça-feira. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7:10. O ex-senador Mauro Miranda será o novo presidente do Diretório Regional do PMDB. A eleição está confirmada para o dia 15 de dezembro. Mudanças no plano diretor de Goiânia são apreciadas pelo Passo. O projeto elaborado pela Secretaria de Planejamento do município está no Gabinete Civil, que deve encaminhá-lo à Câmara de Vereadores. A matéria, que modifica a Lei Complementar número 171, antes de chegar à casa já tem gerado polêmica. Alguns parlamentares criticam a falta de discussão no processo de elaboração do novo plano diretor. O principal embate se refere à possibilidade de se construir grandes prédios comerciais e residenciais fora dos eixos estruturantes da cidade. Mas a diretora de Planejamento, Gestão e Coordenação da CEPLAN, Magali Teixeira Dyer, alega que houve apenas uma adequação à lei atual. Eu diria que são só ajustes que nós estamos fazendo na lei, questão de organização para ter uma melhor leitura, uma melhor compreensão da parte técnica da lei, que tinha uma estrutura que ficava um pouco confusa para aplicação, porque os zoneamentos, as regras do zoneamento estão todas dentro do plano diretor. Então, esse ajuste que nós fizemos de organização do texto legal, esse ajuste dessa questão das demais vias dentro dos eixos adensáveis e de desaceleração. Outro problema que nós estamos tendo aqui na CEPLAN, a questão dos galpões, porque a cidade é dividida em unidades territoriais. Eu tenho adensada e desaceleração onde eu não tenho limite de altura. No resto eu tenho um controle de altura de 9 metros. Então, por exemplo, ao longo das vias expressas, da Perimetral Norte, da GO, das BRs, se você for fazer um galpão industrial, você tem um limite de altura de 9, o que impossibilita totalmente um galpão industrial. Então, é outro ajuste que está sendo feito nessa lei. Ao longo dessas vias expressas não vai ter esse controle de altura para possibilitar os galpões industriais e de depósito. A atualização do plano diretor também visa abrir a possibilidade de criação de polos industriais em Goiânia. Ainda não há previsão de quando a matéria comece a tramitar na Câmara de Vereadores. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h12. Aprovado o projeto de lei que cria taxas para eventos que precisam de intervenção da MT na capital. Foi aprovado pela Comissão Mista da Câmara projeto de lei que cria taxas para eventos que necessitam de intervenção feita pela Agência Municipal de Trânsito. De acordo com o relator do projeto, o vereador Paulinho Graus, as taxas variam de R$ 64 a R$ 3.200. A prefeitura se desloca, engenheiro de trânsito, mudança de trânsito, agente de trânsito, carros, a estrutura toda de cone, toda de um local só, concentra toda a sua força num local só para coordenar o trânsito daquele local, porque senão vira um caos. A gente já viu no Serra Dourada, já viu no Autódromo, já viu vários locais aí, os grandes eventos, o transtorno que causa isso. A prefeitura está criando uma taxa para que se reponha esse custo que a prefeitura gasta com essas empresas que têm lucro e não passa nada em troca da prefeitura. O vereador Cimeison Silveira, do PSC, se manifestou contra o projeto e vai trabalhar para o veto. Vou trabalhar contra esse projeto. Agora, já estou também com uma emenda pronta, uma vez que nós vemos que o projeto não terá condição de ser derrubado, porque é um projeto do Executivo e a base do prefeito aqui na Câmara é muito forte. Se vemos que é inviável derrubar o projeto, eu tenho uma emenda a apresentar, que é uma emenda que vai destinar parte dessa arrecadação ao Fundo Municipal, que vai buscar trazer novos eventos para Goiânia. O projeto ainda precisa ser aprovado em 2 votações e depois sancionado pelo prefeito Paulo Garcia. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h14. O mundo em sua casa. Oi, amigo, tudo bem com você? Tudo bem sim, e você? Tô muito feliz, comprei um carrinho novo, você quer ver? Uau, quero! Onde a gente se encontra? Na porta da escola? Pode ser. Depois da aula? Pode ser. Se quiser eu te empresto, você vai adorar. Legal! Não conta pra sua mãe, tá? Pode deixar, até lá.
Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele. Denuncie. Disque 100, Ministério Público de Goiás. O mundo em sua casa. Política Nacional. O Senado aprovou o projeto de lei que tipifica crimes cometidos pela internet. A proposta altera o Código Penal, introduzindo crimes como o de invasão da rede de computadores ou de equipamentos. As penas variam de 3 meses a 3 anos de detenção, mais multas. Como recebeu emendas na casa, a matéria segue para revisão da Câmara dos Deputados. Oposição não consegue assinaturas para prorrogar a CPI do Cachoeira. Os aliados do governo na CPI do Cachoeira barraram a proposta de estender os trabalhos por mais 6 meses. E a oposição afirma que a investigação vai acabar em pizza. Foi num clima tenso que a CPI do Cachoeira voltou a se reunir. Os parlamentares adiaram a votação de mais de 500 requerimentos para convocar pessoas e quebrar o sigilo de empresas fantasmas que teriam recebido dinheiro da construtora Delta. Mas o objetivo principal da reunião era decidir por quanto tempo a CPI seria prorrogada. A data estabelecida inicialmente para o fim dos trabalhos é o próximo domingo, dia 4 de novembro. A oposição queria mais 6 meses. Os governistas foram mais rápidos e conseguiram apoio para prorrogar os trabalhos por 48 dias até o início do recesso legislativo, no dia 23 de dezembro. Para o relator, a CPI cumpriu seu papel. Parte da oposição ainda não desistiu e busca assinaturas para aprovar a prorrogação por mais tempo. Mas já admite que será difícil e acusa o governo de ter enterrado a CPI. O juiz federal Alderico Rocha Santos, da 11ª Vara Criminal de Goiás, determinou o sequestro e apreensão judicial dos bens de Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Outras 21 pessoas também foram listadas na decisão do juiz. Os bens somam mais de 80 milhões de reais e equivalem a imóveis, veículos, aviões e aplicações financeiras. Os bens bloqueados não podem ser transferidos nem vendidos. Para coibir possível dispersão do dinheiro, o juiz determinou que o Detran seja comunicado para impossibilitar transferências de veículos. Cartórios também devem ser notificados impedindo transferências, venda e aluguel de imóveis. O dinheiro apreendido foi depositado em conta aberta da Justiça. Alguns dos bens bloqueados são um terreno orçado em R$1,5 milhão, uma fazenda localizada no Distrito Federal no valor de 20 milhões e casas, apartamentos e salas comerciais avaliados em R$7 milhões. 7:16. Milhares de pessoas ainda estão sem luz na cidade de Nova York, 2 dias depois da passagem da super tempestade Sandy, e o transporte público funciona de forma precária. Os túneis continuam fechados e estão completamente alagados. O prefeito Michael Bloomberg decidiu suspender o acesso à ilha de Manhattan de carros com menos de 3 passageiros. Isso para diminuir os engarrafamentos e fazer com que mais gente tenha acesso a transporte. Alguns trens voltaram a circular e o metrô deve voltar a funcionar de maneira bem limitada nesta quinta-feira. Um hospital teve que remover mais de 500 pacientes para outros hospitais por falta de energia elétrica. Agora são 7h17. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Movimentação nos arredores da Feira Hippie neste final de ano preocupa autoridades da capital. Polícia Militar, Guarda Municipal, Agência Municipal de Trânsito e Associação dos Feirantes e também dos lojistas discutiram ontem os problemas conhecidos que aumentam com a proximidade do Natal, próximo à rodoviária de Goiânia. A iniciativa do encontro foi do deputado estadual Humberto Aidar, que explica os principais problemas. Primeiro, aqui a Rua 44, que tem um comércio muito forte, né, de shopping, de lojas, de galerias. Todos os dias, mas especialmente de quarta a sábado, há uma invasão aqui de camelôs depois das 6 horas da tarde. A outra é a falta de segurança dos compradores que vêm do estado de Goiás e de todos ou quase todos os estados da federação. Uma das ações propostas é a intensificação do policiamento na quinta, sexta, sábado e domingo, que são os dias de maior movimento nos meses de novembro e dezembro. Outra questão importante é aumentar a fiscalização na região e, para isso, o deputado vai pedir empenho da Prefeitura. Primeiramente, essa questão emergencial. Segundo, que eu estarei solicitando junto ao prefeito Paulo Garcia uma reunião para tentarmos um concurso público, porque o grande problema aqui é a falta de fiscalização, e quem fiscaliza é a SEDEM. Faltam fiscais. Há muito não é realizado o concurso público e também na Guarda Municipal. Humberto Aidar destacou que os problemas da região são antigos e não vão ser resolvidos de forma rápida, mas que as entidades envolvidas vão se empenhar para minimizar os problemas. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:19.
A Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal apreenderam em Campina Verde, divisa entre Goiás e Minas Gerais, 11 veículos com mercadorias de contrabando e descaminho e 80 quilos de maconha. Segundo o chefe do Núcleo de Operações da Polícia Rodoviária Federal, inspetor Vinícius Veiga, os produtos entre eletrônicos e brinquedos eram trazidos do Paraguai por Foz do Iguaçu, no Paraná, ou Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e seriam vendidos em Goiânia e Brasília. 5 pessoas foram presas por tráfico. As demais, como ressalta o auditor fiscal da Receita Federal, Guilherme Renovato Martins, irão responder por contrabando e descaminho. Estima-se que entre mercadorias, drogas e carros, o montante ultrapasse R$500 mil. Em um mês, a Polícia Rodoviária Federal e a Receita já apreenderam 31 veículos na divisa entre Goiás e Minas Gerais. Novo secretário de Segurança Pública diz acreditar que sua experiência como superintendente e delegado da Polícia Federal pode ajudar a reduzir a criminalidade em Goiás. Bastante respeitado dentro da Polícia Federal, o novo secretário da Segurança Pública, delegado Joaquim Mesquita, disse acreditar que a experiência que teve atuando em outros estados pode ajudá-lo a combater a explosão da violência em Goiás. Após afirmar que a criminalidade hoje é um problema de todo o Brasil, ele elogiou os profissionais das polícias civil e militar e falou sobre como pretende trabalhar. Muitas vezes uma visão externa de alguém que vem de fora, enfim, isso pode propiciar a tomada de medidas que eventualmente seriam mais difíceis de serem feitas por aqueles que integram as organizações, no caso aqui a área de segurança pública. Agora, nós temos tido experiências exitosas de outros servidores da Polícia Federal que estão à frente de secretarias. Hoje nós somos em torno de 16 ou 17 secretários de segurança vinculados e delegados de Polícia Federal, e os resultados têm sido positivos. O nosso objetivo é de compor e integrar essa estrutura, de integrar as equipes e de trabalhar muito em relação a estimular cada vez mais a motivação de todos os integrantes. Nós temos policiais extremamente competentes, servidores extremamente dedicados, que fazem um excelente trabalho em prol da sociedade. A sociedade precisa cada vez mais reconhecer isso, e os próprios servidores precisam ter consciência da importância e do papel social que tem na nossa sociedade. Cumprimento integral da determinação do senhor governador: polícia na rua e bandido na cadeia. Em relação aos arrastões registrados em bares e restaurantes de Goiânia no último final de semana, Joaquim Mesquita contou que as investigações estão avançadas e disse acreditar que os criminosos serão presos nas próximas horas. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h22. E cliente vítima de arrastão pode pedir indenização na justiça. Os arrastões que ocorreram nos últimos dias em Goiânia deixaram dezenas de vítimas lesadas, já que elas tiveram dinheiro e pertences levados pelos bandidos. Esse tipo de assalto, que agora chegou à capital, já é praticado há anos em grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. No entanto, para a Justiça, ainda é considerado uma modalidade nova de crime. Segundo o presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, Seção Goiás, Wilson Rascovitch, não existe ainda um entendimento comum sobre a indenização das vítimas assaltadas dentro de estabelecimentos comerciais, como bares e restaurantes. De acordo com ele, cada caso é julgado de forma diferente, dependendo dos fatos. Mas em relação a um ponto existe consenso: caso o empresário contrate um segurança particular e o cliente for assaltado, terá direito à indenização. Se o estabelecimento possuir como segurança que aconteceu a arrastão, aí não tem discussão. O consumidor tem direito à indenização. Porque tranquilamente essa despesa com o segurança está até embutido no próprio produto do estabelecimento. Agora, quando a empresa, restaurante, não tem parte de segurança, aí sim vai ser discutido. Onde que o consumidor, é interessante que tente uma negociação junto com o estabelecimento para ser ressarcido desse dano. Caso não ocorra esse ressarcimento, aí sim ele vai ter que se valer do judiciário. Segundo o presidente do IBDEC Goiás, Wilson Rascovitch, o primeiro passo é registrar o boletim de ocorrência na delegacia mais próxima. Ele orienta os estabelecimentos comerciais que façam seguro para prevenir esse tipo de situação e que sejam orientados por um advogado de confiança. Karine Pinheiro, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h24. As empresas de pequeno porte são as maiores empregadoras de quem se habilita ao primeiro emprego no país. As micro e pequenas empresas são responsáveis por mais de 54% dos empregos formais, conforme dados do Ministério do Trabalho e Emprego. Para saber mais sobre as micro e pequenas empresas, vamos conversar com Elenir Queiroz, presidente da Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, Gil. Bom dia, ouvintes. Presidente, qual é o papel da micro e pequena empresa na economia em Goiás?
não só em Goiás, no Brasil, mas no mundo inteiro, Gil, a pequena empresa é a grande empregadora e é quem fornece serviços e produtos próximo de onde o consumidor está. As grandes empresas, as médias empresas, a maioria nasceram pequenas e depois se tornaram grandes. Então, além dessa importância como empregadora, a microempresa também é o berço do crescimento. A micro pequena empresa está para a economia como a criança está para a sociedade. Ela é o futuro do mercado. Então, é preciso um cuidado muito grande com a microempresa para que ela tenha condição de crescer, de se tornar grande, de empregar, de gerar bens e serviços para a sociedade. Agora, muitas empresas fecham as portas depois de algum tempo porque não conseguem se manter no mercado. Ainda falta qualificação nesse setor? Falta, Karine, não resta dúvida. Agora, isso mudou muito no Brasil, melhorou muito. Há 20 anos atrás, de cada 100 empresas criadas, apenas 20 ultrapassavam 2 anos de vida. Hoje, nós estamos chegando ao oposto. Hoje, de cada 100 empresas criadas, apenas 20 morrem antes de 2 anos. Então, nós conseguimos, graças a um trabalho muito forte do SEBRAE, das entidades, e da própria busca de profissionalização do espírito empreendedor do brasileiro, reverter isso. Então, hoje o Brasil está com um dos menores índices de, entre aspas, mortalidade infantil das empresas. Isso tem melhorado muito, mas tem muito que melhorar, não resta a menor dúvida. E capacitação é fundamental. Não é só capacitação, é capacitação, acesso ao crédito, inserção no mercado, uma boa estratégia de marketing. Tem muita coisa para se fazer para que a micro e pequena empresa possa crescer e gerar bons frutos para o Brasil. Presidente Helenir Queiroz, a carga tributária e a burocracia ainda são um entrave para o desenvolvimento do setor? Enorme. E nesse caso não afeta só a microempresa, não, afeta todo o mercado. Mas no caso da microempresa, e voltando ao exemplo que a microempresa está para o mercado como a criança para a sociedade, afeta mais a microempresa porque ela está menos estruturada para suportar. Ainda agora nós tivemos a questão da substituição tributária, que aumentou enormemente os impostos de quem dos segmentos que entraram na substituição, como é o caso de material de construção, colchões, bebidas quentes, autopeças, alguns segmentos, né? Depois de muita negociação, graças a Deus nós estamos com uma luz no final do túnel. As entidades empresariais fecharam um acordo com o secretário da Fazenda. O ICMS das micro e pequenas empresas deve diminuir ainda este ano em 5 pontos percentuais, sair do ICMS cheio de 17 para as que estão em substituição tributária e ir para 12, o que já foi um grande avanço. Mas a carga tributária, no geral, no Brasil, ainda é muito grande. Não é à toa que os produtos no Brasil custam tão mais caros do que em outros países. E você citou também um outro entrave muito grande, que é a burocracia. Hoje, o Brasil ocupa a posição 127 no ranking dos países que ajudam as empresas a fazer negócios. Nós estamos pior do que Uganda, por exemplo, pior do que a maioria dos países da América Latina, porque a nossa burocracia é muito grande. A sanha legisladora brasileira é violenta, são perto de 8.000 normas por ano, não tem sacristão que consiga saber o que estão normatizando, o que estão exigindo da empresa, do empresário, do empregador. Essa burocracia é um entrave para o crescimento do Brasil e das empresas. Ok, presidente da CIEG, Helenir Queiroz, obrigada pela participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Bom dia, Karina. E falando, posso falar uma frase mais? Pois não. E falando em burocracia,
Nós começamos aqui em Goiás um movimento inédito no Brasil para reduzir a burocracia na abertura das empresas, e estamos com o VaptVupt Empresarial ACIEG, uma parceria com o governo do estado e com a prefeitura, e lá nós estamos com muita rapidez nos processos. A Secretaria da Indústria e Comércio, ela fez um esforço enorme para a gente reduzir o prazo, que hoje é em média de 119 dias, da hora que o cara começa o processo, o empresário começa o processo até a hora que ele emite a nota fiscal. Nós hoje estamos trabalhando com menos de 40 dias na central, no VaptVupt Empresarial ACIEG, que está à disposição de qualquer empresário, microempresário, empreendedor individual, inclusive para renegociação de dívidas do ICMS. Ok, obrigada, bom dia. Bom dia, Karine. Obrigado pela oportunidade de falar com os ouvintes. Conversando com a presidente da ACIEG, Helene Queiroz, obrigada pela participação, falando sobre a importância das micro e pequenas empresas para a economia goiana. Agora são 7h31. Começa hoje a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa. A segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa começa hoje e segue até o próximo dia 30. No estado, cerca de 10 milhões de animais devem ser vacinados. Antônio do Amaral, gerente de Sanidade Animal da Agrodefesa, repassa orientações para os produtores. A etapa, novembro, de vacinação contra a febre aftosa, ela começa hoje, vai até o próximo dia 30 de novembro, onde vão ser vacinados animais de até 24 meses de idade, bovinos e bubalinos. O produtor, uma vez dentro da etapa de vacinação, ele deve procurar uma revenda de vacinas para comprar sua vacina anti-aftosa. Uma vez vacinados os animais de até 24 meses, declarar via internet ou declarar manualmente, entregar no escritório local o quantitativo de animais vacinados e declarar todo o rebanho existente, inclusive de outras espécies de animais. O produtor tem do dia 1º até o dia 30 para fazer essa vacinação e até o 5º dia após a inoculação da vacina nos animais para declarar essa vacinação junto à Agrodefesa. Antônio do Amaral, gerente de Sanidade Animal da Agrodefesa, destaca que os produtores que não vacinarem os animais podem ser penalizados. Aquele produtor que ele não declarar em tempo hábil, ele vai ser autuado, A penalidade de uma autuação no valor de R$60. Esse produtor, ele fica impedido de movimentar os animais até se regularizar e, no caso da não vacinação, ele tem uma penalidade de R$7 por cabeça, não vacinarem. A primeira etapa da campanha deste ano imunizou todas as faixas etárias de gado e alcançou cobertura vacinal de 99,63%. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h33. Acadêmicos de medicina da PUC protestam por melhorias de condições de atendimento na Santa Casa. Os acadêmicos de medicina da Pontifícia Universidade Católica de Goiás fizeram uma manifestação na entrada da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia pela melhoria das condições de atendimento no hospital. De acordo com Douglas Santana, presidente do Centro Acadêmico do curso de Medicina da PUC, a falta de medicamentos e equipamentos. São problemas pontuais, mas que atrapalham um pouco o aprendizado. São problemas mais estruturais e de logística, Falta exames no nosso laboratório, a gente pede exames que não vêm ou vêm incompleto. Até então falta materiais, que a diretoria já disse que está empenhada em resolver esses problemas, falta materiais como luva, algodão, materiais simples. Os procedimentos do hospital continuam, com certa dificuldade, mas continuam. Ele explica que os problemas já foram levados antes para a direção do hospital e para a reitoria da PUC. Os 7 anos do curso, a gente tem buscado a reitoria, a diretoria da Santa Casa no intuito de resolver esses problemas. Até então, eles não têm uma ação resolutiva, É mais uma ação paliativa. Falta luva? Então a gente compra. Mas no próximo mês a gente sabe que vai faltar de novo. A gente chegou ao ponto de que não quer mais isso. A gente quer uma medida resolutiva. Para tentar resolver o impasse, foi formada uma comissão com representantes dos alunos e da universidade. Se a situação persistir, os acadêmicos prometem denunciar o caso para o Ministério Público e agências reguladoras. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h34. Goiânia cedia primeiro Congresso Brasileiro de Farmácia Comunitária.
Cerca de 2.000 farmacêuticos de todo o país participam do congresso que começa hoje e vai até sábado no Centro de Convenções de Goiânia. A programação inclui cursos, debates e conferências com temas como gestão estratégica, prescrição farmacêutica, o papel das farmácias no descarte de medicamentos vencidos e aconselhamento ao paciente. Para o presidente do Sindicato dos Farmacêuticos de Goiás, Kadri Awad, esse profissional tem papel importante na saúde preventiva da população. Não é papel da farmácia apenas dispensar medicamento à população. Elas têm o papel de orientar o uso correto do medicamento e, inclusive, atuar no que nós chamamos de atenção primária à saúde, que é a saúde preventiva, onde o farmacêutico, dentro dessas farmácias, pode atuar prevenindo dengue, prevenindo doenças venéreas, prevenindo uma série de males de saúde que aflige a nossa sociedade. Então, a farmácia tem um papel fundamental dentro do sistema de saúde brasileiro. As farmácias comunitárias incluem tanto as drogarias privadas quanto as existentes nas unidades públicas de saúde. 95% dos farmacêuticos atuam nessas farmácias. O presidente do Sindicato dos Farmacêuticos de Goiás, Kadri Awad, informou ainda que existem 2.500 farmácias comunitárias em Goiás e 7.000 profissionais habilitados ao trabalho nesses estabelecimentos. O primeiro Congresso Brasileiro de Farmácias Comunitárias é aberto ao público. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h36. Reunião do Conselho de Transparência Pública apresenta as sugestões de aperfeiçoamento. O Conselho Estadual de Transparência Pública e Combate à Corrupção realiza reunião para discutir temas como relatório de requerimento de dados com base na Lei de Acesso à Informação e sugestões de aperfeiçoamento. A Superintendente de Prevenção à Corrupção, Maria da Abadia Brandão, dá mais detalhes do encontro desta quarta-feira. A gente está fazendo uma reunião ordinária do Conselho de Transparência e um dos pontos de pauta são as sugestões, os requerimentos da Lei de Acesso à Informação, que a população demanda informações do poder público, e a questão dos procedimentos administrativos disciplinares. O Conselho quer formar uma opinião acerca de como esses procedimentos serão divulgados também através da Lei de Acesso à Informação. Maria da Abadia destaca também o trabalho do Conselho. O Conselho ele tem dado contribuições muito expressivas para a questão da prevenção à corrupção, porque ele trata de temas, que são muito importantes e relevantes para essa área de prevenção à corrupção, e hoje a gente está discutindo avanços que o Conselho pode dar na questão da implementação da Lei de Acesso à Informação no Estado de Goiás. A média de acessos ao site é de 335 por dia. O endereço é www.transparencia.go.gov.br. Wilton Vieira para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h37. Para atender a uma determinação da ONU de redução dos acidentes de trânsito nesta década, a AMT em Goiânia reformula a Operação Calçada Segura. A Operação Calçada Segura estará todos os dias em pontos diferentes de Goiânia e a Agência Municipal de Trânsito pretende educar o motociclista para que não transite pela calçada, pois causa atropelamentos. O diretor de trânsito da AMT, Miguel Carlos, apenas atende a reclamações de pedestres. A gente tem crescido justamente devido a essa falta de responsabilidade, essa imprudência, que nada justifica transitar na calçada. A via pode estar congestionada, enfim, que cabe ao condutor da moto aguardar sua vez, esperar que a via seja liberada. Transitar com a motocicleta pela calçada é infração grave. Gera multa de R$ 160 e 5 pontos na CNH. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h38. O Senado aprovou o substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de lei que estabelece o prazo máximo de 60 dias contados na data do diagnóstico para o início do tratamento de pacientes com câncer pelo Sistema Único de Saúde. O texto agora segue para a sanção presidencial. Considera-se iniciado o tratamento somente com a realização de intervenção cirúrgica, radioterápica ou quimioterápica, de acordo com a indicação para o caso. A lei entrará em vigor 180 dias após a sua publicação. Vamos conversar agora com Flávia Moraes, deputada federal pelo PDT. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer poder falar com vocês mais uma vez. Satisfação é nossa, deputada. Dependendo do diagnóstico médico, o início do tratamento poderá começar até mesmo antes dos 60 dias? Exatamente. Através do diagnóstico é possível saber se há ou não a doença, E a partir desse momento são contados 60 dias
para que o SUS obrigatoriamente possa dar início ao tratamento, seja ele quimioterápico, radioterápico ou até cirúrgico, né? Então, essa aprovação desse projeto foi até um tempo recorde, porque nós conseguimos fazer um substitutivo num projeto que já tramitava na casa há algum tempo, e o nosso projeto falava justamente da cirurgia, do tempo mínimo para cirurgia. E esse outro projeto inicial, original, ele falava mais do medicamento, no caso já de constatado o estágio terminal, aquele medicamento para tirar a dor, analgesia. Então nós acrescentamos, através do substitutivo, tanto a químio como a rádio, como também a cirurgia para estancar o câncer. E com isso, nós vamos justamente dar ao paciente do câncer aquilo que ele mais precisa, que é o atendimento rápido, porque nós sabemos que a luta contra o câncer é uma luta contra o tempo. Quando a doença é diagnosticada, o paciente precisa rapidamente do tratamento para que ele tenha a cura. Todos nós sabemos que o câncer tratado a tempo, ele pode ser curado. E isso é muito importante, que o Sistema Único de Saúde possa oferecer isso a toda a população. Deputada, atualmente o que emperra esse tratamento mais rápido dos pacientes com câncer? Com certeza, hoje nós sabemos que as demandas da saúde são muitas e que, infelizmente, os recursos são insuficientes, e eu acredito que é tratar com prioridade esses casos, né? São casos que não podem esperar. Nós sabemos que temos vários outros, mas esses, com certeza, são casos que não podem esperar. Então, nós precisamos, sim, tratar com prioridade esse paciente, atendimento a esse paciente que tem diagnosticado câncer, que precisa da químio, da rádio, da cirurgia, e que não pode ficar esperando, como tem acontecido hoje, 6 meses, 1 ano. Nós temos acompanhado vários pacientes que, por falta desse atendimento no tempo certo, têm chegado a óbito. Então, nós precisamos ter instrumentos legais para que ajude a gestão pública, o poder público, a dar essa prioridade que nós entendemos que é muito importante. Os estados terão que adequar alguma estrutura para cumprir esse tempo mínimo? Inclusive, a aprovação desse projeto não foi fácil. Nós trabalhamos muito, até no convencimento do governo, né, no sentido de que, se houver essa priorização, de que há condições de viabilidade sem um grande impacto financeiro, né? Então nós precisamos colocar isso com prioridade. Hoje nós precisamos também, como esse serviço é contratado, o SUS contrata os hospitais para fazer esse atendimento, é importante que haja um controle grande nisso, porque hoje, se o paciente quiser fazer particular, ele consegue, né? Então é importante que o Sistema Único funcione de tal forma que o paciente que não tem condição de pagar particular, que ele também possa ter acesso a esse atendimento. Até porque nós temos hoje no nosso país um Sistema Único de Saúde. A saúde deve ser universal, deve ser para todos, e por isso nós precisamos, se não damos conta de tudo, pelo menos nesses casos que o tempo é contra a doença, tratar com muita prioridade e com muita eficiência. Nós conseguimos fazer esse convencimento junto ao Ministério da Saúde, e até aqui a gente quer entender da parte do governo federal uma sensibilidade muito grande a essa causa, pois foi com o apoio do governo, da bancada do governo, da liderança do governo, que nós conseguimos aprovar tão rapidamente esse projeto, porque, como eu disse, o projeto original só tratava da analgesia, nós conseguimos incluir o caso da cirurgia, da quimioterapia e da radioterapia, criando esse prazo. Então, nós acreditamos que houve uma boa vontade muito grande do governo, há uma sensibilidade do governo em relação a essa causa. A partir desse momento, sim, os gestores públicos, os órgãos responsáveis vão ter que estar tratando, sim, com prioridade esses casos. Deputada Federal Flávia Moraes, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Bom dia a todos os ouvintes do programa Mundo em Sua Casa. 7h44. A seguir as notícias do esporte com José Calazans. O Mundo em Sua Casa.
Mesmo quando não está chovendo, o mosquito da dengue continua transmitindo a doença. Então faça chuva ou faça sol, o combate não pode parar. Toda semana tire 10 minutos para fazer a sua parte. Elimine a água parada, deixe caixa d'água bem tampada e nada de garrafas ou pneus dando sopa para o mosquito. Se você ficar parado, o tempo pode ficar feio, porque a dengue mata. Secretaria de Saúde, SUS e Governo de Goiás. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia, o São Paulo venceu a Universidade do Chile ontem em Santiago por 2-0 e deu um passo importante para chegar às quartas de final da Copa Sul-Americana. Agora o tricolor terá vantagem de perder por até um gol de diferença em São Paulo no jogo de volta dia 7 de novembro no Pacaembu para avançar. Quem se classificar enfrentará o vencedor de Independiente da Argentina e Universidade Católica do Chile nas semifinais. 7h46. Além do Corinthians, o Atlético também vai jogar contra o Santos no Distrito Federal. O técnico Jair Araújo comandou ontem à tarde no estádio Antônio Ascioli primeiro treinamento coletivo do Atlético, visando o jogo de domingo contra o Corinthians no estádio Cerejão, Boca do Jacaré, em Taguatinga, no Distrito Federal. O time com 4 mudanças em relação ao time comandado pelo ex-técnico Arthur Neto. Márcio Rafael, Gustavo Renier, Heron, Pituca, Dodói Hernandes, Joilson, Felipe e Patrick. O Atlético comercializou um jogo contra o Santos, dia 11 de novembro, domingo subsequente, que a princípio seria disputado no Serra Dourada, mas foi vendido. E o jogo será no estádio Bezerrão, em Gama, no Distrito Federal. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Depois de insistir em não ter o seu desejo confirmado, a diretoria do Atlético confirmou a partida do Atlético e Corinthians para a Boca do Jacaré em Taguatinga no próximo domingo. E já coloca ingressos à venda. Serão comercializados a partir de hoje, tanto em Goiânia quanto no Distrito Federal e em torno a um preço nada convencional. R$100 a cadeira e R$80 a arquibancada, sem qualquer tipo de promoção. 7h47. Com acesso praticamente assegurado, o Goiás quer agora o título da Série B e só depende de si. A reapresentação para os jogadores do Goiás acontece na tarde desta quinta-feira. Depois da goleada sobre o Ipatinga terça-feira, o Goiás vive um momento muito bom. Lidera a Série B, 70 pontos, virtualmente classificado para a Série A em 2013. E agora com o pensamento de secar os concorrentes ao título. O Criciúma, que joga neste sábado contra o Joinville, e ainda o Vitória, que joga em Bragança contra o Bragantino. Se essas equipes tropeçarem, o Goiás vai fechar a rodada na liderança, faltando 4 rodadas, se encaminhando para conquistar o título. Humberto Castro, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Em uma partida que não foi boa para nenhum dos dois times, Atlético Mineiro e Flamengo empataram em 1-1 em Belo Horizonte ontem à noite, fechando a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado foi bom mesmo para o líder do campeonato, o Fluminense, que agora abre 8 pontos em relação ao Galo e fica ainda mais perto do título. O time mineiro soma mais um ponto e chega a 64 conquistados contra 72 do líder Fluminense e está praticamente garantido na Copa Libertadores. Já a equipe carioca continua sem conseguir se livrar de vez do rebaixamento. O Flamengo é 14º colocado com 41 pontos e está com 8 a mais que o Sport, que é o 17º. Mais uma vitória deve ser o suficiente para o Flamengo eliminar qualquer chance de cair para a Série B. 7h48, Vila Nova já começa a definir prioridades para o ano que vem. Praticamente nenhuma movimentação no Anésio Brasileiro Alvarenga esta semana. Os jogadores ganharam férias e no dia 1º de dezembro se reapresentam, é claro, aqueles que têm contrato para a próxima temporada com o Vila Nova. Os demais aí já vão embora, mas ainda vão voltar ao Anésio Brasileiro Alvarenga para receber os seus salários atrasados. Todo o elenco colorado está com salários atrasados. A própria diretoria do Vila já informou que tem interesse em renovar com pelo menos 3 jogadores do atual elenco, do elenco 2012, mas só vai começar de fato essas negociações após conseguir
dinheiro para quitar as dívidas atuais com esses jogadores, tanto os que permanecem para a próxima temporada, ao todo 17 contando com pratas da casa que estão no time profissional, quanto aqueles que estão indo embora. 20 jogadores ao todo têm seus contratos encerrando no fim de novembro. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. O Moarama de Pará bateu o América de Morrinhos por 3-0 na noite desta quarta-feira, no encerramento da 9ª rodada, e recuperou a liderança da 3ª divisão do Campeonato Goiano. Favorita ao acesso, o Moarama ganhou de 3-0, chegou a 21 pontos na primeira colocação. São 7 vitórias e apenas 2 derrotas, além de 16 gols a favor e 4 contra, tendo a melhor defesa da competição. Em Caldas Novas, o time da casa fez o que todos esperavam e venceu o Lanterna Monte Cristo por 3-0 e segue na briga pelo acesso no 3º lugar com 19 pontos. O Monte Cristo, por sua vez, ainda não ganhou de ninguém. Às 7h50 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Secretaria da Fazenda alerta que vence na próxima terça-feira, dia 6, o prazo para pagamento da parcela única ou terceira e última parcela do IPVA de veículos com placas final 9. No mesmo dia vence o prazo de pagamento da segunda parcela do IPVA para veículos de final 0. Agora são 7h51. Os consumidores brasileiros terão tarifas de gás maiores no ano que vem. De acordo com o diretor vice-presidente da companhia Comgás, Sérgio Silva, a alta ocorrerá por causa da elevação dos preços do combustível nos leilões energéticos, uma vez que a procura aumentou em meio à seca que atinge o país. Procon divulga pesquisa de preços de produtos para o dia de finados. Nem chegou o feriado e as visitas e homenagens nos cemitérios já sofreram as consequências da especulação do comércio. Um levantamento realizado pelo Procon Goiás na última semana mostrou a variação de preços de 25 itens comercializados nas proximidades dos cemitérios. De acordo com o gerente de pesquisa e cálculo do Procon, Gleidson Tomás, a diferença de preço verificada é de até 150% em alguns produtos. A maior variação que nós encontramos foi no vaso de begônia, que nós encontramos variando de 20 a 50 reais, o que representa aí uma variação de 150%. Com relação às coroas, que nós verificamos os 3 tamanhos, pequena, média e grande. Com relação à coroa pequena, a variação chegou a 50%, variando de 80 a 120 reais. E a principal orientação que o Procon dá para esses consumidores é procurar adquirir esses produtos com uma certa antecedência, porque conforme foi informado pelos próprios comerciantes, é normal, devido à grande demanda desses produtos no dia 2, ter um aumento de preços. O Procon alerta o consumidor sobre a contratação de serviços funerários, que em alguns casos apresentam vantagens que não se confirmam na prática. A dica que vale não somente para essas empresas de serviços funerários, como para todas as empresas, é que da mesma forma que elas consultam o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, o consumidor também tem que ter esse hábito de consultar o nome dessas empresas no cadastro de reclamações fundamentadas que é divulgado pelo Procon. A pesquisa completa com todos os itens pesquisados para o dia de finados pode ser consultada no site procon.go.gov.br. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h53. Programa Lavoura Comunitária vai beneficiar mais de 15 mil famílias em Goiás. Inserção social para quase 18 mil famílias com investimentos de mais de 3 milhões e 800 mil reais. Esta é a previsão do Programa Lavoura Comunitária 2012-2013, lançado pela Secretaria Estadual de Agricultura e que beneficiará moradores de 90 cidades de Goiás. Relata o secretário Antônio Flávio de Lima. O que nós fizemos foi melhorar qualitativamente. Existe uma necessidade de cadastramento das associações a pleitearem o programa e nós inovamos esse ano. Todas as entidades cadastradas estão em situação regular, todas têm certidão negativa. Isso é extremamente importante, porque estamos trabalhando com entidades que podem conduzir um programa que recebe benefício público. Segundo, aqueles que se cadastraram terão condições de nos próximos 5 anos
a se manterem no programa. Isso é importante porque dá uma segurança a quem já está atuando de forma correta. E o ponto mais importante é que o ano que vem nós estaremos dobrando esse programa. Iremos andar todo o estado de Goiás identificando as melhores associações, aquelas que têm as melhores condições de atingirem as metas e os objetivos do programa. E também, naturalmente, trabalhando com todas as prefeituras que tiverem essas condições. Presente ao lançamento do programa, o vice-governador de Goiás, José Eliton, falou sobre a importância do Lavoura Comunitária para os trabalhadores de baixa renda do estado. Importante largo alcance, importante que visa proteger as famílias, que visa fomentar a produção em Goiás, que visa modificar os indicadores econômicos nossos. É um programa que realmente tem a cara do governador Marconi Perillo. Ele que em 1999 retomou para o estado de Goiás o programa Lavoura Comunitária, que tem um alcance muito grande. Nós iremos produzir muito esse ano através desse programa, que além de beneficiar as famílias que são atendidas diretamente pelo programa, no seu plantio, no semear do programa Lavoura Comunitária, também acaba por atingir a população carente do estado, na medida que parte da produção do programa Lavoura Comunitária é destinada à Organização das Voluntárias de Goiás, que faz a distribuição às famílias carentes. Em 2012 e 2013, o Lavoura Comunitária beneficiará produtores de 181 entidades de Goiás. Aulos Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h56. Os temporais que atingiram Goiânia durante a tarde de ontem e a madrugada de hoje causaram desabamentos, quedas de árvores e de energia. Segundo a CELG, 40 equipes trabalham desde ontem para restabelecer a eletricidade em alguns pontos da cidade. No Jardim Guanabara, parte do teto de 2 casas desabou com a força do vento. A queda do forro de uma das casas atingiu 4 moradores, uma idosa de 65 anos e 3 crianças entre 1 e 7 anos de idade. Vizinhos conseguiram retirar as vítimas dos escombros. Ninguém se feriu. Na Avenida Nápoles, no Jardim Novo Mundo, a água inundou a pista e impediu a passagem de veículos. No setor Santo Hilário, onde choveu granizo, a queda de árvores na rua Abel Rodrigues está impedindo a passagem de 3 linhas de ônibus. Apesar dos transtornos, não foram registradas ocorrências de maior gravidade, segundo a assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros. O setor Santo Hilário e o Recanto das Minas Gerais estão entre os bairros atingidos com a queda de energia elétrica. Acusado de matar pai e namorada, diz em audiência que não se lembra dos crimes porque estava sob efeito de drogas. Em audiência nesta quarta-feira, na primeira vara criminal de Goiânia, Luiz Guilherme Cavalcante, de 20 anos, acusado de matar a namorada Laís Santiago e o pai dele, Luiz Gonzaga Cavalcante, disse que estava sob efeito de álcool e drogas e não se lembra dos crimes do dia 26 de agosto no conjunto Aruanã. O juiz de direito Gesseir Coelho Alcântara diz como fica o processo a partir de agora. Agora nós vamos esperar a juntada de alguns laudos que foram solicitados e somente após a juntada disso é que vai decidir se ele vai ou não a julgamento pelo júri popular. Para o promotor de justiça Milton Marcolino, o fato de Luiz Guilherme estar sob efeito de alucinógenos não ameniza a pena prevista para o suspeito. Normalmente os réus, quando comparecem em juízo, ou eles não se lembram do fato na hora que o homicídio ocorreu, ou mudam a versão dos fatos, mas para o Ministério Público, pela instrução processual, os fatos narrados na denúncia eles se encontram devidamente comprovados. O advogado de defesa, Gilmar Alves, espera que o acusado não vá ao tribunal do júri. Pode acontecer de ser internado. A gente pode buscar uma possível internação. Já a mãe de Laís, Ana Paula Santiago, quer o júri popular. Estou aqui para pedir que a população, no júri popular, que ela sim julgue esse rapaz. Ele não é uma pessoa louca, ele é lúcido, ele é ciente do que ele fez. Ele disse que viu flashes de quê? Dele correndo depois das 11h35 na segunda-feira que eu liguei. Eu estou aqui pedindo o júri popular e não perdoo ele. Além de Luiz Guilherme, foram ouvidas 3 testemunhas de defesa e uma de acusação. O Wilton Vieira para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h58. O ministro interino de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, informou que o equipamento de proteção da linha de transmissão da Taesa, controlada pela CEMIG, que falhou na madrugada da última sexta-feira e causou um apagão nas regiões Norte e Nordeste,
havia passado por uma intervenção para manutenção uma semana antes. O problema foi causado porque essa chave de proteção não teria sido reativada após o processo. Exames realizados ontem pelo ex-presidente Lula no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, confirmaram a regressão completa do câncer descoberto em outubro de 2011 na laringe de Lula. O ex-presidente passou a manhã no hospital e foi submetido a uma bateria de testes para detectar eventual reaparecimento do tumor. Todos os exames deram negativo. O hospital não divulgou o boletim. 7h59, noticiário internacional. O narcotraficante colombiano Henrique Jesus López, apelidado como Miss Sangre, foi preso nos arredores de Buenos Aires, na Argentina. Ele era um dos chefes do cartel Urabeños, da Colômbia. López se passava por um empresário venezuelano e foi pego com passaportes falsos da Argentina, Brasil, Paraguai, Equador e Venezuela. O governo dos Estados Unidos solicitou sua extradição. Agora, pontualmente, 8 horas em Goiânia. Termina aqui mais uma edição de Um Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Ada Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Luzeni Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Leandro Franco. Gerência do Sistema de Rádio, Suede Barbosa. Direção de Tele-Rádio Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia e até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.